nós trouxemos aqui uma das melhores histórias dos X-Men. Deus ama, o homem mata. Faz a sinopse aí, Eric. Tu deixou já tarde isso aí. Eu dei uma relida mais cedo para o programa. Não é uma história que foca em grandes combates. Não é uma história que foca em um vilão extraterrestre super poderoso que veio destruir a Terra e tudo mais. Uma história que foca no cerne do X-Men. É uma história que fala sobre preconceito, uma história que fala sobre intolerância, é uma história que fala sobre marginalização do grupo e é uma história que fala sobre a estupidez humana. Pra ser bem resumido, né? Os roteiros são do Chris Claremont, né? O cara que fala toda vez o nome dele, que a gente fala de X-Men. E a arte fica por conta do Brett Anderson, tá? Pra quem não conhece, é o cara que faz que é coautor do quadrinho do Astro City. Se não leu, leia. Né? Então, essa história aqui, ela faz parte de uma iniciativa da Marvel de fazer as graphic novels, né? As novelas gráficas, né? Novelas em formato de quadrinho. Que hoje são muito comuns, mas... Que hoje são muito comuns, que na época era uma coisa bastante pioneira. A proposta era você ter uma história fechada, né? O formato se parece com os álbuns franceses de HQ, e essa iniciativa começou em 1982. Tanto que essa HQ foi publicada nos Estados Unidos em 82, e se eu não me engano aqui no Brasil em 88. E, como o Eric falou, ela trata simplesmente do âmago. Na verdade, acho que a proposta do Chris Claremont era trazer os conceitos do Stan Lee com relação aos X-Men, que é contar uma história de intolerância, de preconceito. Então, a HQ ela já começa dando um tapa na cara de quem tá lendo pra mostrar, olha, é isso aqui que a gente vai falar. Ela começa com 2 crianças sendo assassinadas, uma de 9 e uma de 10 anos, por um grupo chamado de Purificadores, um grupo extremista anti-mutante chamado Purificadores. Eles perseguem e matam essas crianças depois de já terem matado os pais dela. Então ela já começa de uma forma muito forte, muito diferente do que era escrito na época, né? Justamente por ser uma graphic novel, por ser uma história fechada, tinham liberdades que poderiam ser tomadas com o grupo. A proposta era escrever uma história que não faz parte do canone, né? Isso. Né? Então ele tinha total liberdade de criar o clima, que isso aqui ia ficar fechado aqui e não ia ter consequência na série mensal. Isso. Esse grupo que se autodenomina Purificadores, eles são um grupo que persegue mutantes, no caso pelo país, né? A história se passa nos Estados Unidos, e são comandados por um líder religioso que tem muita influência, inclusive política, dentro dos Estados Unidos, e procura formas de fazer essa cruzada, como ele mesmo chama, a cruzada Striker, o nome do personagem Striker, fazer com que essa cruzada ela seja vista como algo positivo pela maioria das pessoas, com que ela seja aceita como algo legítimo, essa guerra ao mutante. Tu vai ler a HQ, ela foi escrita em 1982, e tu vai ver que tem muita coisa parecida com a nossa realidade hoje, né? Ele é um reverendo, ele é um líder religioso, ele tem um canal da TV. Então, digamos assim, que ele tem um grupo, tem aquele determinado número de pessoas à volta dele que acreditam em tudo que ele fala. Exato. E como ele ataca os mutantes, né? Que ele diz que os mutantes não são uma obra de Deus. Isso, ele na verdade, é interessante esse HQ que o Claremont teve todo o trabalho de buscar embasamento bíblico, na verdade. Porque o Striker, né, o vilão da história, que não é um super vilão, não é alguém que tem superpoderes, ele é simplesmente uma pessoa com uma opinião forte e uma legião de seguidores. Que procura principalmente por base de embasamento religioso, por um lado. Por outro lado, também busca a questão do embasamento científico, a partir do momento que ele fala que eles não são humanos. E através desse embasamento científico deles não serem humanos, se ele conseguisse provar que eles não são humanos, eles perderiam todos os direitos humanos. Ou seja, eles seriam um grupo completamente sem suporte, por conta de todas as instituições criadas pela nossa sociedade. Então, é uma história que, na verdade, ela te toca justamente porque ela mostra como seria fácil desumanizar um grupo. E os diálogos são maravilhosos, né? Tem uma passagem, né, que a Kitty Pryde, ela sofre preconceito por ser mutante, e uma das amigas da equipe, que não é mutante, mas ela é negra, diz assim, não leva isso pro lado pessoal e tal. A Kitty Pryde vira pra ela e diz, e se fosse uma pessoa te chamando de crioulo, como é que você ia reagir? Então, Claremont... São passagens fortes. São passagens fortes. Então, é uma HQ que tu vai lendo e tu vai refletindo o tempo todo. E o que espanta é a questão de que ela foi escrita em 1982, ou seja, é uma HQ que tem 36 anos. Mas continua extremamente atual. Então, se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar e você nunca leu,
procure. É curta, entendeu? É uma história de 65, 66 páginas. Que era a proposta, né, das graphic novels. Você acha por aí hoje em dia, na internet, se acha para vender em boa parte das livrarias. Essa aqui, a edição da Panini, ela tá esgotada, mas você pode procurar a edição da Salvat. Isso. Né, que é a Salvat da capa vermelha, que vem ela e uma outra excelente história, que é o Dia do Futuro Esquecido. Que a gente também poderia falar aqui, porque também tá envolvido nesse assunto, mas infelizmente a gente tá ficando sem tempo, galera. Fica a dica, você quiser ler uma HQ que vai fazer você refletir muito, leia X-Men. Deus ama, o homem mata.